Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Bom, vocês perceberam, né, que a gente aumentou bastante a frequência de publicações aqui no canal, embora nesses últimos 3 dias eu tenha ficado longe daqui, e isso aconteceu por conta do Luke, gente. Ele ficou doentinho, ele foi diagnosticado com Ehrlichia, que é uma hemoparasitose que pega em decorrência da picada de carrapato ou algum tipo de mosquito. O Luke é sempre super protegido, tá? Eu sempre dou aqueles remedinhos para ele não ter infestação de carrapato, aqueles inibidores, sabe? Utiliza também coleira para inibir a picada desses insetos, mas o que acontece, que a veterinária me explicou, é que às vezes uma picada rápida, às vezes o bicho só picou, percebeu que tinha ali a medicação e morreu, mas mesmo assim, nesse curto período de tempo, ele já transferiu a bactéria que infecta o animal. Inclusive, isso é um alerta, a gente tem que ficar de olho, porque muitas vezes a gente pensa que o animal está protegido porque a gente dá essas medicações ou usa esses artifícios que impede aí a picada desses bichos, mas infelizmente a gente não está protegido, porque uma picada rápida já pode transmitir essa doença. E olha, é difícil de diagnosticar, viu? A gente fez vários exames, foi complicadíssimo. Eu suei para descobrir o que o Luke tinha. A sorte é que eu estava utilizando a camisa Insider, que é anti-odor. Então eu pude suar à vontade, que não teve nenhum cheirinho ali ruim. E esse é um dos motivos de eu gostar tanto dessa marca de roupa, gente, porque sério, é maravilhosa. Outra coisa que me chamou muita atenção na Insider é a durabilidade dos produtos. Essa camiseta aqui é uma das mais antigas que eu tenho e ó, o preto, tá aquele preto sólido, bonito, perfeito. Foi uma das primeiras que eu adquiri da Insider, tá? Tá comigo aí há pelo menos uns 2 anos e tá linda. Você vê que o tecido tá top. E eu acho que é muito importante a durabilidade da roupa, porque quando a gente tem uma peça preferida, a gente quer que aquela peça dure para sempre. E a Tech T-shirt da Insider é uma dessas, tá? Ela vai durar muito tempo. Bom, eu tô sempre falando das vantagens dos produtos da Insider e é claro que eu tenho cupom para vocês, tá? O meu cupom é VILAS, tá aparecendo aqui na tela. Utiliza ele que você vai ter um super desconto. Eu vou deixar o link da Insider Store aqui no box de informações e também no comentário fixado. Corre lá, escolhe as suas peças e depois conta pra mim quais foram as peças que você adquiriu. E agora sim, vamos pro caso de hoje. Liana Bey Fredenbach nasceu no dia 6 de maio de 1987 no estado brasileiro de São Paulo. Ela era filha do casal Ari e Márcia e tinha um irmão mais novo. O seu pai era um prestigiado advogado que se destacava na profissão, podendo com isso proporcionar uma vida confortável para a família, que era considerada de classe média alta. Amigos e familiares descreveram a Liana como uma pessoa alegre, sempre sorridente, amigável e cheia de vida. Ela tinha uma personalidade carismática e adorava passar o tempo com a família, especialmente com o seu pai, por quem tinha uma grande estima. Apaixonada por rock, a jovem sempre se vestia de preto e a sua maquiagem refletia o seu estilo único, com um esmalte escuro e às vezes até um batom escuro. Os seus colegas diziam que ela era uma garota destemida e muito autêntica. Em 2003, quando a Liana tinha 16 anos, ela estava no segundo semestre do ensino médio e decidiu se transferir para uma escola privada. E, obviamente, mudar de escola no meio do ano é sempre bem desafiador para qualquer adolescente. E a Liana estava nervosa com tudo isso, mas logo esses sentimentos foram embora porque foi nesse novo colégio que ela conheceu um rapaz chamado Felipe, que também tinha acabado de ingressar na nova instituição. Felipe Silva Café nasceu no dia 1º de julho de 1984, também em São Paulo. A sua mãe se chamava Lise e era uma enfermeira, e o seu pai pertencia a uma classe média um pouco mais humilde. O Felipe tinha alguns irmãos e era muito próximo da família. Ele era conhecido por ser trabalhador e inteligente, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos para uma escola privada, e foi nessa escola que ele conheceu a Liana. Além de ser atraente e balançar o coração das meninas, o Felipe também era considerado um rapaz muito amável e batalhador. Ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. O encontro entre a Liana e o Felipe aconteceu entre meados de agosto,
ou setembro de 2003, e desde o primeiro momento o rapaz se sentiu atraído pela garota e assim começou uma nova fase na vida dos dois, cheia de possibilidades, emoções e muito amor. Agora falando um pouco sobre os pais da jovem, a reação do Ari em relação a esse namoro era um pouco confusa. Algumas matérias dizem que ele não era muito fã do Felipe, talvez porque a família do jovem não tivesse tanta grana quanto a dele, mas outras matérias dizem que a diferença de idade era uma preocupação para o homem, já que a Liana tinha 16 anos e o Felipe 19. Mas por outro lado, em algumas entrevistas, o Ari comentou que estava feliz pelo relacionamento da filha, mesmo que não estivesse pulando de alegria. O que importava para ele era ver a sua menininha feliz. Na sexta-feira do dia 31 de outubro de 2003, o jovem casal de namorados Liana e Felipe decidiram que era hora de uma pequena aventura. Embora estivessem juntos há menos de 2 meses, eles decidiram que queriam passar um tempo a sós em um acampamento. A jovem sabia que seus pais provavelmente não iam gostar muito da ideia dela ir acampar sozinha com o namorado, então ela decidiu contar uma pequena mentira, dizendo que iria viajar para Ilhabela com algumas amigas da igreja. E convenhamos que essa declaração era bem diferente da realidade, né? Afinal de contas, ela estava indo acampar sozinha com o namorado e disse que estava indo viajar com algumas amigas da igreja. Duas situações totalmente diferentes e bem contrastantes. E eu acho que o ponto mais perigoso disso tudo é que com essa mentira, os pais da jovem não saberiam onde ela estaria de verdade. Bom, com essa história das amigas da igreja, né, e ela já tinha feito esse tipo de passeio várias vezes antes, os seus pais não desconfiaram de nada. O Ari sempre a levava até o ponto de ônibus para essas viagens, e quando a filha disse que seu namorado Felipe a levaria, ele não viu qualquer problema, porque confiava nela. Felipe, por sua vez, contou aos seus pais que iria acampar com um grupo de amigos, mas na verdade, como nós já sabemos, ele ia acampar sozinho com a nova namorada. Ninguém sabe ao certo porque ele mentiu, já que era um pouco mais velho e supostamente teria mais liberdade, mas talvez ele achasse que os seus pais também não iam gostar da ideia de ele ir acampar sozinho com a namorada. Então talvez por isso ele inventou aquela mentira de que ia acampar com amigos. Mas é assim, bem complicado, né? Mentira sempre coloca as pessoas em perigo e esse é o caso, tá? O fato é que o Felipe arrumou a sua mochila, se despediu da sua mãe e saiu de casa para encontrar a namorada. Às 5 da manhã do sábado, eles pegaram o primeiro ônibus e logo na sequência pegaram um segundo ônibus que os levou até Imbuguaçu. De lá, eles pegaram uma van para o bairro onde iriam acampar. Esse lugar, gente, não era dos melhores. A área tinha fama de ser perigosa e tinha muitos relatos de crimes na região. Apesar disso, muitas pessoas iam lá para acampar, pescar e fazer churrasco com os amigos. O Felipe já conhecia o lugar porque já tinha ido algumas vezes com grandes grupos de amigos, mas essa era a primeira vez que ele ia sozinho com uma garota. E, inclusive, a Liana nunca tinha estado naquele lugar antes. Em uma entrevista, o pai da jovem comentou que ela provavelmente não teria concordado em acampar naquele lugar se soubesse como ele realmente era. Ele alegou que o lugar era cheio de insetos e um pouco sujo, totalmente longe de ser um lugar romântico. Quando o casal chegou e começou a procurar o local do acampamento, eles inevitavelmente chamaram a atenção das pessoas ao redor, especialmente a Liana, que era muito bonita e estava vestida de preto, com algumas joias e alguns adereços um pouco caros, digamos assim. Dava para perceber, era nítido que aquela menina tinha dinheiro, ou pelo menos que a família dela tinha. Além disso, eles carregavam mochilas grandes, o que os tornava ainda mais visíveis. Enquanto caminhavam pela estrada, os dois jovens cruzaram com um rapaz chamado Paulo César da Silva Marques, conhecido como Pernambuco, que na época estava com 32 anos, e com um outro cara chamado Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, que na época tinha 16 anos de idade. Não sabemos se houve alguma interação entre eles ou se eles apenas se cruzaram. O que se sabe é que assim que os dois homens viram o casal, eles ficaram atraídos pela Liana
e já pensavam em atacá-los mais tarde. O Felipe e a Liana continuaram o seu caminho e finalmente chegaram ao local onde decidiram que seria o ideal para montar o acampamento. Era uma casa abandonada onde o proprietário deixou a residência quando foi baleado durante uma tentativa de assalto. Ele conseguiu escapar e sobreviveu, mas nunca voltou a morar lá. Esse detalhe por si só já denunciava que o bairro não era dos melhores para se estar, ainda mais à noite, um casal de jovens sozinho. Mas enfim, a Liana e o seu namorado Felipe decidiram montar o seu acampamento ali. Enquanto estavam se preparando, a jovem recebeu uma ligação do seu pai. Ele estava apenas checando como estava a viagem e o que as meninas estavam fazendo. Durante a conversa, o pai começou a se preocupar, pois não ouvia barulho algum ao fundo. A Liana deveria estar com as suas amigas, com um grupo de jovens, e o esperado era ouvir risadas e conversas ao fundo, mas o silêncio era total. Preocupado, ele perguntou se estava tudo bem. A Liana garantiu que sim, que as suas amigas ainda estavam dormindo, e isso explicava o silêncio e a calmaria. O pai, confiando na palavra da filha, aceitou a sua resposta e a conversa seguiu em total normalidade até eles desligarem o telefone. No dia seguinte, no domingo, o Ari, o pai da jovem, decidiu ligar novamente para Liana, mas desta vez ela não atendeu. Ele tentou várias vezes, mas todas as chamadas iam direto para a caixa de mensagens. Um pouco preocupado, ele pensou que talvez ela estivesse sem sinal. Além disso, ela deveria voltar para casa naquela noite e ele planejava buscá-la na rodoviária em algumas horas, então ele decidiu relaxar. O tempo passou e chegou a hora de ir para a rodoviária. O Ari estacionou e esperou, mas para sua surpresa, a Liana não desceu do ônibus. Nem mesmo as suas amigas apareceram. Decidido a descobrir o que estava de fato acontecendo, ele ligou para uma das amigas da filha, que prontamente o atendeu. E quando ele perguntou se ela sabia onde a Liana estava, a jovem hesitou e tentou desviar a conversa, mas o Ari ficou sério e pediu para que ela falasse a verdade, porque ele estava muito preocupado. E finalmente a amiga revelou que a Liana tinha ido acampar com o Felipe. Obviamente aquilo foi um choque para o homem, que imaginava que a filha estava em uma viagem segura com as suas amigas, e agora ele soube que na verdade ela estava acampando sozinha com o namorado de apenas 2 meses. Ele voltou para casa, pegou a agenda da filha e encontrou o endereço do Felipe. E em pouco tempo ele estava na casa do rapaz, conversando com a mãe dele, querendo saber se ela tinha informações sobre os dois. Mas a mulher, sem saber de absolutamente nada, disse que sabia apenas que o filho tinha ido acampar com amigos em Embu Guaçu. O Ari então pegou o carro e foi direto para lá, ainda acreditando que tudo não passava de um mal-entendido, que talvez eles tivessem perdido o ônibus ou dormido demais e ainda estivessem no camping. O Ari estava dirigindo sem parar, mas não conseguia encontrar nenhum sinal da sua filha e nem mesmo do Felipe. Ele então decidiu voltar para São Paulo e foi à delegacia para registrar o desaparecimento da filha. Enquanto a polícia organizava a investigação, o Ari também contou à família sobre a situação. Foi então que o irmão de 12 anos da Liana revelou que sabia que ela planejava se encontrar com o Felipe e que deveria manter contato com ele, mas não havia recebido nenhuma mensagem da irmã naquele domingo. Na manhã seguinte, às 7 horas, o Ari retornou a Embu Guaçu e foi à rodoviária, onde conversou com o motorista, que confirmou onde a Liana e o Felipe tinham descido. Ele se dirigiu ao local e começou a procurar na mata. Foi aí que ele encontrou a barraca rasgada e o celular da filha dentro da barraca. Imediatamente, o homem chamou a polícia e informou sobre a sua descoberta. Quando os policiais chegaram, eles começaram a investigar o acampamento e acabaram encontrando a carteira da jovem, os celulares de ambos e algumas roupas. Com essa nova evidência, a polícia intensificou a busca e a mídia começou a cobrir o caso. Um helicóptero sobrevoou a área e mais de 5.000 panfletos foram distribuídos, espalhando os rostos da Liana e do Felipe por toda a parte. A comunidade estava em alerta, preocupada com o que poderia ter acontecido com o casal.
No dia seguinte, um homem chamado Arnaldo, que trabalhava na região, se ofereceu para ajudar nas buscas. Ele tinha um bom conhecimento da área e estava muito tocado pela situação. Enquanto Arnaldo investigava, ele se deparou com um homem de 50 anos chamado Antônio, que lhe pareceu um pouco suspeito. Decidido a agir, o Arnaldo levou o Antônio até a delegacia, acreditando que ele poderia ter informações sobre o desaparecimento do casal. Quando o Antônio chegou na delegacia, os policiais o interrogaram e ele acabou confessando tudo. O Antônio contou que no dia em que a Liana e o Felipe chegaram ao acampamento, eles cruzaram o caminho de dois homens, o Paulo César e o Roberto Aparecido. Eles acharam a Liana muito atraente e, como sabiam que o casal estava acampando sozinho, decidiram voltar à noite para roubar os dois. Armados com um facão e uma espingarda, eles encontraram a barraca dos jovens, cortaram a entrada e os acordaram com uma arma apontada para eles. A Liana e o Felipe, sem nada para se defender, obedeceram ao que os homens disseram. Enquanto os bandidos bebiam o vinho que o casal tinha levado, eles começaram a exigir dinheiro, mas como eles tinham ido apenas acampar, eles não tinham levado nada de muito valor. E assim a situação se tornou cada vez mais intensa e mais perigosa, porque eles queriam dinheiro e os dois não tinham. Os dois invasores então colocaram toalhas sobre as cabeças dos jovens e os forçaram a caminhar até a casa do Antônio, que por acaso não estava em casa no momento. Durante essa caminhada de cerca de 2 quilômetros, a Liana já estava desesperada e tentava explicar que os seus pais tinham dinheiro e estariam dispostos a pagar qualquer quantia para garantir o seu retorno seguro para casa. Mas a essa altura já estava ficando evidente que eles não estavam mais interessados em dinheiro e as coisas só iam piorar para o jovem casal dali em diante. Ao chegarem na casa do Antônio, a Liana e o Felipe foram colocados em um pequeno quarto que era realmente assustador. Um lugar em péssimas condições, com móveis quebrados e pilhas de caixas cheias de lixo. Era assim um verdadeiro pesadelo. Nesse momento eles foram separados e o Felipe ficou em um quarto e a Liana em outro. Infelizmente foi nesse momento que o Paulo e o Roberto atacaram a garota diversas vezes ao longo da noite. Antes disso, ela nunca tinha tido nenhuma relação íntima com ninguém, então a gente consegue imaginar o pesadelo que estava sendo aquela noite para ela. O Felipe, que estava amarrado, ouviu tudo o que acontecia, ele gritava e implorava para que eles parassem, e o desespero era tanto que o rapaz até perdeu a voz de tanto gritar e chorar. E isso tudo, gente, é muito perturbador. Coisa de filme de terror mesmo, sabe? Toda vez que eu me pego vendo sobre o caso da Liana e do Felipe, eu lembro de filmes como Pânico na Floresta, por exemplo. Para mim isso é, assim, muito assustador, um dos casos piores que eu já vi na minha vida. Além do sofrimento todo da Liana, o Felipe também foi agredido enquanto estava preso. Por volta das 6 horas da manhã do domingo, os dois homens levaram o casal para fora da casa. O Paulo César, com uma espingarda em mãos, fez o Felipe se ajoelhar e cruelmente disparou contra ele. E executando o garoto bem ali, de uma forma fria e cruel. A Liana, ela entrou em pânico quando ouviu o disparo, mas o Roberto a enganou dizendo que o Felipe estava livre e ela também estava em segurança porque tinham obedecido todas as ordens deles. Mas a aprovação da jovem estava longe de terminar. Após a morte do Felipe, eles a levaram de volta para casa e o Roberto abusou dela diversas vezes ao longo do dia. É evidente que a essa altura a vítima já não estava mais gritando ou resistindo, ela provavelmente tinha entrado em um estado de choque. Na manhã da segunda-feira, o Antônio finalmente voltou para casa acompanhado de um homem chamado Aguinaldo Pires, de 40 anos de idade. Ao chegarem, o Antônio e o Aguinaldo ficaram perplexos com a situação, e após o menor de idade explicar o que tinha acontecido, ele ofereceu a Liana a eles como se ela fosse uma mercadoria. O Aguinaldo prontamente aceitou essa oferta e enquanto o Antônio alegava que não tinha participado de nenhum ataque contra a vítima. Enquanto o Antônio preparava café para os homens, o Roberto e o Aguinaldo continuavam a abusar da garota. Na terça-feira, os homens cobriram o rosto da jovem com um capuz e a levaram até a casa de um outro amigo,
e o Roberto passou a dizer que ela era sua namorada. Naquele momento, o rosto da Liana estava em todos os lugares, com cartazes e reportagens sobre o seu desaparecimento. Mas esse tal amigo não tinha ideia do que estava acontecendo. Enquanto eles estavam lá, o irmão do menor de idade apareceu e fez algumas perguntas. Ele parecia ter noção de que algo errado estava acontecendo, mas por algum motivo decidiu não se envolver. No dia seguinte, por volta das 5 horas da manhã, o Roberto, que como vocês já sabem, tinha 16 anos de idade na época, disse para a vítima que a levaria até a rodoviária para que ela pudesse voltar para sua família. No entanto, essa era mais uma grande mentira. Eles caminharam por uma trilha na floresta e quando chegaram a um riacho, o rapaz a chamou para olhar. Quando ela se virou, ele a atacou com um facão, ferindo-a gravemente. Em um ato covarde e brutal, ele a atingiu várias vezes e por fim atingiu a sua cabeça, o que resultou em seu doloroso falecimento. Após o crime, o menor limpou a arma no riacho e voltou para casa como se nada tivesse acontecido, trocando de roupas e indo dormir tranquilamente. No dia seguinte, o seu irmão avisou que a polícia estava procurando por ele. O Roberto, então, sem demonstrar qualquer grau de medo, foi até a delegacia e conversou com os policiais, que aparentemente não tinham provas suficientes contra ele e o deixaram ir. Sentindo a pressão, ele se refugiou na casa de uma tia em outra cidade, talvez na esperança de que tudo se acalmasse. Enquanto isso, o Antônio, que como sabemos tinha sido encontrado pelo Arnaldo e levado para a delegacia para prestar depoimento, decidiu contar tudo à polícia. No dia 10 de novembro de 2003, as autoridades prenderam 5 suspeitos relacionados ao desaparecimento e assassinato da Liana e do Felipe, incluindo o menor de idade, o Roberto, mais conhecido como Champinha. Quando foi interrogado, ele confessou tudo sem demonstrar remorso, afirmando que fez o que fez porque quis, porque deu vontade, porque achou divertido. A história do Champinha, gente, revela um jovem de apenas 16 anos que já tinha um histórico de violência, incluindo ser suspeito de assassinato de um homem em situação de rua. O Roberto, o Champinha, ele havia abandonado a escola na 4ª série e trabalhava como ajudante de pedreiro. Todos os envolvidos tinham passados problemáticos e a confissão do Antônio foi crucial para que a verdade viesse à tona. No mesmo dia das prisões, o Roberto levou os policiais até onde os corpos da Liana e do Felipe estavam. Por ser menor de idade, ele foi enviado para uma instituição que cuida de jovens infratores e não precisou passar por um julgamento. Ele ficaria lá até completar 21 anos. Depois que ele completou 21 anos, tecnicamente ele poderia ser libertado. No entanto, devido à gravidade dos seus crimes, o Ministério Público solicitou a sua interdição civil. A interdição civil é um tipo de restrição legal aplicada a pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas ou de seus bens, muitas vezes por questões mentais. E de acordo com essas alegações, o Roberto enfrentava vários transtornos psiquiátricos. Um relatório de avaliação indicou que ele tinha transtorno de personalidade antissocial, além de outros problemas. Por conta disso, ele era visto como uma ameaça à sociedade e as autoridades decidiram que não poderiam liberá-lo, mesmo quando ele se tornou maior de idade. Como a sociedade estava receosa em relação a ele, o Roberto foi transferido para uma unidade de saúde experimental especializada na recuperação de jovens infratores com doenças mentais. Em julho de 2006, 3 homens foram condenados: o Antônio Caetano da Silva, Agnaldo Pires e o Antônio Matias Barros. O Antônio Silva recebeu uma pena de 124 anos por múltiplos abusos físicos contra a Liana. O Agnaldo, por sua vez, foi condenado a 47 anos também por abuso físico. A diferença das penas se deu porque o Antônio Silva confessou ter agredido a vítima diversas vezes. Já o Antônio Barros, o proprietário da casa, foi acusado de cárcere privado, de ajudar os acusados a escapar e de ocultar uma arma de crime. Esse aí recebeu apenas 6 anos de prisão. Por outro lado, Paulo César, conhecido como Pernambuco, foi o último a ser sentenciado. Em novembro de 2007,
ele recebeu uma pena de 110 anos e 18 dias de prisão por homicídio, sequestro, agressão e cárcere privado. Pelo menos 3 dos 4 homens ficarão na prisão pelo resto das suas vidas, mas o Antônio Barros, com seus 6 anos, já está livre. Sinceramente, eu acho que ele merecia uma pena maior, pois mesmo alegando não ter agredido a Liana, ele participou ativamente da situação ao não denunciar e não impedir os abusos. Em relação ao Roberto, o Champinha, que é considerado o mais perigoso dos 5, ele ainda permanece na unidade de saúde experimental até a data da gravação desse vídeo, e hoje ele tem 36 anos de idade. Houve um momento em que ele tentou fugir da instituição, que foi no dia 2 de maio de 2007, junto com outro detento, mas ele foi capturado apenas 11 horas depois. Curiosamente, a sua própria família informou a polícia sobre o seu paradeiro e ele foi reintegrado à unidade. Ele também fez várias solicitações ao Supremo Tribunal, argumentando que deveria ser autorizado a viver com um parente e passar por avaliações psicológicas periódicas, até que ele pudesse retornar a uma vida normal. No entanto, todos esses pedidos foram negados, e assim ele permanece em uma espécie de hospitalização de longa duração que alguns jornalistas investigativos consideram ilegal, já que aparentemente não existe um precedente legal para algo assim. Em 17 de dezembro de 2007, a mídia divulgou imagens do Champinha em sua unidade, onde ele tinha um ambiente que parecia mais confortável do que o esperado. Havia um sofá, uma enorme televisão de tela plana e ele recebia 5 refeições por dia preparadas por um nutricionista. Quando as pessoas viram essas fotos, muitos ficaram indignados, pois parecia que ele estava recebendo um tratamento melhor do que muitos cidadãos comuns. Isso gerou um descontentamento generalizado, especialmente porque mantê-lo nessa unidade custava milhares de reais ao Estado. O público ficou realmente revoltado ao perceber que alguém que cometeu crimes tão horríveis estava vivendo em melhores condições do que muitos. O governador na época, o José Serra, teve que se pronunciar sobre a situação devido à pressão pública. A justificativa era que seria melhor que o Champinha ficasse em um lugar onde pudessem monitorá-lo do que solto nas ruas cometendo outros crimes. Um advogado criminal ouvido pelas mídias esclareceu que o Roberto não está cumprindo uma pena, mas sim uma medida de segurança. Isso significa que ele permanecerá na instituição enquanto for considerado uma ameaça à sociedade. A família do Felipe sente a mesma dor que a família da Liana, e a mãe do rapaz falou sobre como a situação foi difícil e cheia de traumas. Muitas pessoas começaram a culpar o Felipe, dizendo que ele havia sequestrado a Liana e a colocado em uma situação perigosa ao levá-la para acampar. No meio de tantas acusações, ela se sentia perdida, já que o seu filho também estava desaparecido e era inocente. A chegada de policiais e cães de busca na casa, perguntando pelo paradeiro da Liana, foi um momento devastador para a família. E é triste falar sobre isso porque o Felipe também perdeu a vida e ele também é uma vítima nessa história. Mas até todo mundo descobrir o que tinha de fato acontecido, as pessoas pensavam que o Felipe era o responsável pelo sequestro da Liana. No fim das contas, ele só queria ter um momento romântico com a sua namorada, sem imaginar que algo terrível poderia acontecer, mas aconteceu e vitimou os dois. Como eu falei para vocês agora há pouco, toda vez que eu me pego pensando sobre esse caso, vendo qualquer tipo de conteúdo sobre esse caso, me remete imediatamente a vários filmes de terror. E eu fico pensando como pode esse tipo de coisa acontecer na vida real. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.